Olá, ouvinte do Corajosamente. Estamos aqui em mais uma semana maravilhosa com essa pessoa linda e muito criativa aqui na minha frente. Quem é você? Oi, gente, Cíntia Cruz por aqui. Também com uma pessoa maravilhosa e muito criativa na minha frente, Demauro, já muito conhecido de vocês, né? É bom que você já me apresenta, né? Pra você ver como é o nível de criatividade ou de roubar a Não, entrada isso do outro. isso não é criatividade, isso é nível de intimidade. Porque quando a gente tem intimidade, a gente já apresenta a pessoa, a gente já elogia a pessoa, a gente já fala bem da pessoa, entendeu? Então é isso, e acho que o ouvinte já entendeu e já viu, né? Porque não é trouxa, que o tema de hoje é criatividade. Porque se você é ouvinte do Corajosamente, tem uma coisa que você não é trouxa. Porque não Pelo temos ouvintes amor de trouxas. Deus. Mas já vamos falar sobre a criatividade. E não estava na minha lista aqui sobre o plágio e sobre o roubo, que foi o que você faz comigo, mas você quis dizer que é intimidade, que é o roubo das minhas entradas, que eu nunca fiz e gostaria de lavar o pano sujo aqui. É isso, não é a expressão? É, roupa suja. Lavar Roupa roupa suja. suja ao vivo, né? No próprio. Inclusive, eu acho, já várias pessoas falaram pra gente fazer ao vivo esse podcast, sabe? Tipo, faz ao vivo depois. Eu acho perigoso, gente, Toma porque a processo, né? quantidade de. Era isso que eu ia falar. A quantidade de blasfêmia, de atrocidades que a gente fala aqui, vocês não têm noção, entendeu? Ó, mas podemos, que eu vejo tem outros podcasts que são num estilo assim, duas pessoas malucas conversando com a outra, igual o nosso, que eles fazem um plano de assinatura e quem dá dinheiro pra aquela pessoa, que quem gosta de verdade, quem dá dinheiro, né? E quem dá dinheiro pra aquelas pessoas consegue assistir quando eles estão gravando ao vivo e depois eles fazem o release dele editado. Então, eu só estou jogando no Ah, mundo aqui. legal, entendi. É assim que a gente mede amor, pelo quanto você paga pra estar com a gente, quanto você paga, né? A Bruna Surfistinha também media as coisas assim, desse jeito, Demauro, viu? E qual é o meu nome? Bruno. Demauro Surfistinha, é isso. Vamos falar de criatividade, Bruno, vamos? O que é criatividade, Cíntia? Da onde vem, o que se alimenta e aonde vive? Olha, eu tenho algumas respostas para essa pergunta. Vou colocar primeiro no mundo e depois eu conto um pouco da história. Mas eu tenho uma definição que eu acho muito bonitinha sobre criatividade, que é do Murilo Gun, que ele fala que a criatividade é imaginação aplicada para resolver problemas. Na sequência, também tem uma outra definição que eu também acho ótima, que é, porque normalmente as pessoas falam de criatividade e inovação, né? Elas linkam. Então, se a gente pensar que a criatividade é a imaginação aplicada para resolver problema, a inovação é a criatividade, só que emitindo nota fiscal. É quando você ganha dinheiro pela sua criatividade, entendeu? E já começa a pagar imposto, né? Que já é anexo ali. Se você é criativo e tá ganhando dinheiro, paga imposto. E se você não é criativo e tá Exata, ganhando dinheiro, paga imposto também. exatamente. Porque assim, ó, quando a gente pensa em criatividade, sei lá, você entra num restaurante e aí sei lá, a prateleira dele é feita com prancha de surf, não sei o quê. Aí você fala, nossa, gente, olha que criativo, que diferente. É isso, né? A pessoa usou alguma coisa que a gente tem uma lógica como que aquilo deve ser usado e ela pôs em outro contexto, de uma outra maneira. Então, ela resolveu um problema com uma coisa que normalmente a gente não resolveria. Porque a gente sempre vai na primeira resposta, né? Uma prateleira, tábuas de madeira, fim. Aí você entra num lugar, você vê uma prateleira de prancha de surf, você vê uma prateleira com shape de skate, você fala, nossa, que criativo, que diferente. Porque é isso, né? Estão resolvendo um problema de um jeito que a gente talvez jamais pensaria em resolver. Sim, e é tão. Eu vejo isso muito em restaurante, quando você vai num restaurante que tem uma parede grande assim, não tem nada na parede. Como é vazio aquilo ali, sabe? Quando você. Às vezes só precisa pôr um quadro ou pôr pranchas ou por algo ali que tira aquela imensidão, porque é tão vazio e você sente que é vazio aquele ambiente. Não sei se você já reparou, eu geralmente reparo isso em restaurante que tem paredes vazias e quando tem paredes decoradas com planta ou com tubulação passando ali à vista, que faz parte da decoração também. Como é gostoso ter tudo aquilo ali acontecendo. Quando a gente não vai num ambiente como, não posso citar nomes aqui, mas aqui em São Paulo, na Liberdade, a gente tem uma choperia muito famosa que tem karaokê e que não tem
na verdade, não tem parede vazia, porque assim, a parede ela não tem espaço pra absolutamente mais nada. Assim, de tanta coisa que tem. Se você for agora, em julho, vai ter decoração de Natal, quadro de trator, do lado de um quadro com uma colina e tal, uma paisagem do Japão. É isso, assim, ela tem ali é bem criativo, bem Tem peculiar. uma foto sua nessa parede já, Cintia, ou ainda não? Mas posso levar um pôster, né? Falar, olha, a gente acha que aqui, tira esse quadro de trator pra lá, tira esse negócio aqui, cabe aqui. Que já vai pensar logo cobrir a parede inteira, né? Em vez de só colocar uma foto na parede. Cintia é uma Ô, pessoa Bruno, espaçosa, nós sabemos. Sou. Você fez, né, publicidade, marketing e tal, e criatividade é um tema muito ligado a isso, né? Assim, as pessoas, eu acho que no senso comum, as pessoas linkam muito a criatividade com publicidade, propaganda, design e tal, enfim. Então, você tem uma cobrança para quem estuda isso de ser criativo? Eu acho que é a maior cobrança. Porque eu lembro quando eu comecei a faculdade, na minha cabeça era: você vai trabalhar com coisas criativas e tem que ser criativo e tem que solucionar problemas e etc. E aí, quando eu estava na faculdade, eu fui descobrindo que não é só isso. Tem a parte de vendas, tem a parte de psicologia, tem a parte de estatística e um monte de coisa. Tem um monte de coisa que é precisa, não é só você ser criativo, você sabe como vai gerar resultados e você calcula isso sobre o investimento que você vai colocar. Mas eu lembro muito do que mais ficava na cabeça da gente, minha inclusa como aluno, é que a gente tinha que ser criativo na maior parte do tempo, porque ia envolver arte, envolver criação e designer, e não era só você ver coisas criativas, você tinha que criar isso também de forma criativa, sabe? E eu lembro de como era para pessoas que não se achavam bem com a ferramenta que a gente usava na época para criar o design. E aí não se achava criativa e achava que estava falhando na faculdade. Tipo, não era ser criativo e fazer a parte do design, era só uma parte da publicidade, num leque de um monte de coisa que acontece ali. Eu acho interessante a gente linkar criatividade a apenas algumas profissões, né? Quando, na verdade, a criatividade, ela permeia todos os tipos de trabalho que a gente faz, né? E eu lembro que quando eu realmente fui estudar criatividade, porque teve um momento da minha vida que eu estudei mesmo isso, né? Eu tava trabalhando lá com os advogados e a gente tava num momento ali por volta de 2014, falando muito sobre marketing pro mundo jurídico, né? E os advogados, agora eu acho que isso já tá bem diferente, mas naquele momento eles tinham muita resistência, assim, né? Por conta do código de ética, como, não, sabe, a gente não pode fazer marketing, e aí a gente falava muito de marketing de conteúdo, e eles não entendiam muito e tal. Então, naquele momento, eu falei, putz, eu acho que eles estão precisando entender melhor esses processos criativos, sabe? Porque eles ficam pensando ali de um jeito tão reto, e tem tantas outras respostas certas, além da primeira resposta certa, né? Porque a primeira resposta certa é, mas o código de ética não deixa fazer esse tipo de publicidade, né? Mas ele deixa fazer muitos outros tipos, mas eles não queriam olhar para aquilo e tal, enfim. Aí tinha uma faculdade aqui em São Paulo, muito famosa, que tinha um curso de criatividade. Eu falei, puta, um curso livre, né? Eram, tipo, sei lá, acho que 10 semanas e tal, eram sábados. Falei, putz, vou fazer esse curso. Fui super empolgada, que é uma faculdade que eu adoro e tal, enfim. E aí eu lembro que no primeiro dia de aula, a gente chegou, assim, uma sala normal, com aquelas cadeiras, sabe, uma atrás da outra e tal. Aí eu falei, nossa, será que a gente vai ter uma aula de criatividade nessa sala desse jeito, com essas carteiras universitárias, tipo, todo mundo enfileirado? Aí a gente mesmo sentou de uma maneira meio, sabe, mudamos um pouco as cadeiras e tal, né? Aí o professor chegou e ele tinha um sotaque bem forte, assim, não sei, não sei se é de Portugal, eu acho. Aí ele ia dar, acho que 2 aulas pra gente, 2 finais de semana. Aí no segundo final de semana, ele chegou sem sotaque. Aí a gente, tipo, nossa. Aí ele brincou, contou que ele, né, sempre faz isso e tal, não sei o quê, brinca com a coisa do sotaque, né, enfim, sei lá, tirar um pouco da caixa. Mas eu acho que eu fiz umas 4 aulas, assim. Não sei, não era o que eu tava procurando. Fiquei muito frustrada, assim. Frustrada com o formato, com a estrutura que a faculdade... Sabe? Não sei, eu queria
alguma coisa que realmente me tirasse um pouco daquele lugar ali de aula, de esse protagonismo todo do professor e tal, enfim. Aí, nessa mesma época, eu fui num evento de RH, desses eventões, assim, que tem de RH, né? E aí tava lá, andando e tal, e tinha, tipo, um cafezinho, assim, no meio do negócio, com umas mesinhas e tudo. E aí tinha um cara falando lá, tipo, bom dia, galera, no meio do café, assim, eu sou o Murilo Gun, vim conversar um pouquinho com vocês, e tal, e assim, sei lá, 20 pessoas em volta. E aí ele contou, ele tinha acabado de voltar da Singularity, lá do projeto da NASA com o Google, né? Eu tinha morado 3 meses lá, trabalhado muito essa questão de inovação, contou um pouco pra gente lá e tal, enfim. Foi tipo uma palestra, mas uma coisa meio conversa, porque foi ali no café e tal. Eu juro, acho que era 2014, 2015. Ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. E aí eu comecei a seguir e acompanhar o trabalho dele. Então, assim, logo na sequência, ele criou um curso que ele chamava de reaprendizagem criativa, porque ele falava, né, que a gente... Ele falava, não, ele se apoia no Maslow, né? O Maslow falava que a gente... na verdade, você não tem que incentivar a criatividade, você tem que tirar as coisas que bloqueiam a criatividade das pessoas, porque as pessoas são naturalmente criativas. E a gente não consegue entender isso, né? A gente nasce criativa. A criança, ela nunca fica com a primeira resposta certa. Ela tá sempre... Você vê uma criança brincar, você fala, meu Deus, de onde ela tira isso? Assim, como é que ela faz essas conexões e tal? E aí a gente entra num processo escolar que tem uma formação fabril, né? Assim, a gente é educado de uma maneira para que a gente possa replicar essa ideia de fábrica mesmo. Então é todo mundo ensinado do mesmo jeito, no mesmo formato, numa esteira de... parece uma esteira mesmo, né? De produção, assim. Primeira série, conteúdo na cabeça. Segunda série, esse conteúdo na cabeça. Terceira série. Tem até uma sirene igual a fábrica tinha antigamente, né? Que já era pra estar acostumado com aquele barulho. Tem a sirene da fábrica, né? A gente tem, porque, e lógico, né? Assim, essa estrutura da escola, ela foi criada no momento da Revolução Industrial, né? Da explosão industrial e tal, e ela foi criada para formar operários que iam trabalhar nessas fábricas. Então, todo o nosso processo criativo, ele começa a ser bloqueado aí. Por isso que hoje em dia se discute tanto o formato das escolas, novos formatos pedagógicos e tal, para que esse bloqueio não aconteça. Porque daí depois você entra no mercado de trabalho, aí não, você tem que pensar fora da caixa. Você tem que ter ideias inovadoras, você tem que ter Então, tipo, você tem um sistema que mata a sua criatividade e depois cobra que a sua criatividade volta. Porra, é difícil assim, né? Você falou uma coisa legal que todos nós temos um nível de criatividade. Muitas pessoas que são mais criativas, ou que a gente acha mais criativa, geralmente são pessoas mais inquietas a processos e a rotina, e acabam indo para sempre algo diferente, algo novo, que ainda floresce a criatividade. Mas o que mais acontece na gente no dia a dia, ainda mais no trabalho, é a rotina. Porque você tem uma rotina, você tem um processo, tem pessoas que já escreveram livros sobre aquilo e coisas que você não desafia porque já vem funcionando há muito tempo. E as pessoas vão só aplicando essa rotina e vão completamente ignorando tentar resolver problemas de forma diferente. A tecnologia tem muito dessa parte de rever problemas que já existem hoje, problemas que são repetitivos que você consegue automatizar e aí caguei para criatividade porque isso é uma tarefa repetitiva, como provavelmente a parte de direito vai ser muito automatizada, porque são leis, é quase preto no branco. Claro, tem muitas variações e juízes e coisas, mas é algo que é muito lógico no sentido de estar escrito, então é algo aplicável. E quando a gente pensa em criatividade, por exemplo, eu trabalho criando produtos, então eu crio produtos digitais. E eu lembro na faculdade de publicidade, foi a primeira vez que eu aprendi como fazer um brainstorm funcionava. E aí o brainstorm nada mais é que você pega um problema, você pega um grupo de pessoas e aí todo mundo vai começar a dar ideias para solucionar aqueles problemas que a gente está tendo ali na mesa. Um espaço livre, sem crítica, então qualquer ideia que você der ali é tipo, não, essa não vamos fazer. O certo no começo é tipo qualquer coisa, vamos contratar um balão, aí
Anota, contratar um balão, aí vamos não sei, pintar não sei o que lá, aí anota, e você depois vai vendo o que é completamente absurdo, que não faz sentido, e dentro daquele próprio absurdo te gerou uma ideia na cabeça que você colocou pra fora e outra pessoa conseguiu de alguma forma criar aquilo. E de como a gente tem isso dentro das empresas hoje, onde você vai criar soluções para consumidores ou para pessoas que estão consumindo aquilo, e você vai criar personas, você vai criar ainda mais refinado, que é uma personalidade. Uma mulher que tem filho, que é solteira, e aí você vai criar um produto para essa pessoa. Então você tenta se colocar na pele daquela pessoa, você entrevista depois pessoas que estejam naquele perfil, para que você consiga, de uma forma completamente fora de uma rotina, analisar e criar ideias para aquilo, de novo, forçando a criatividade, porque você está se colocando num ambiente em que você não faz parte de um dia a dia, sabe? Não é tomar o seu cafezinho pro trabalho e voltar. Não, você vai fazer um monte de coisa diferente. Até por isso cria-se, né, o mapa de empatia do cliente, né, tudo isso. Tem várias maneiras, assim, as pessoas... Eu já vi muita sessão de brainstorming e eu acho que as pessoas não, assim... corromperam um pouco do que é, né? Porque a ideia de uma reunião dessas é você divergir, né? Você abre todas as ideias e tal, sem julgamento, para depois convergir numa coisa só, ou enfim. E aí tem o Murilo Gun chama de brainwriting, né? O pessoal, eu via muito isso nas reuniões do pessoal do Linkoff, de agilidade e tal, que era, beleza, vamos discutir as ideias, vamos pensar nas ideias. Não é todo mundo falando. Até porque eu falo alto, falo pra caralho, vou com certeza atropelar alguém que fala mais baixo, que fala menos. Então é aquele monte de post-it, né? Todas as ideias. Mó silêncio, todo mundo escrevendo. Post-its e post-its. Eu falei, nossa, gente, o que tá acontecendo lá com meus post-its? O que tá acontecendo? Aí você escreve lá, sei lá, eu acho que é 5 post-its pra cada pessoa. Todo mundo põe na mesa os post-its. Aí depois que tá na mesa, já não importa muito de quem é o quê, quem que deu a ideia, né? Enfim, organiza-se aqueles post-its de acordo com semelhança e tal, não sei o quê, né? E a partir dali define-se o que vai ser discutido, enfim. Eu acho que funciona muito mais assim. As pessoas têm mais voz, né? Elas têm mais espaço, elas não ganham no grito o espaço delas e tudo. E tem outros exercícios, tem vários formatos, né? Esse é só um, assim, de que eu já vi acontecer. Mas eu acho que a criatividade, você falou uma coisa que ficou aqui na minha cabeça, né? Você acha que a rotina, ela mata a criatividade? A rotina entra muito o que o nosso cérebro gosta, né? Que é não gastar energia. Tanto pro corpo quanto pro cérebro. E a rotina é um local completamente confortável pra gente. Porque a gente sabe que ali a gente não sente dor. A gente sabe que ali a gente não erra. Porque a gente tá sempre fazendo a mesma coisa. Então, eu vejo que a rotina mata muito a criatividade se você não cria espaços pra sair disso, ou espaços pra criar algo novo, sabe? E até criando espaços pra criar algo novo, você acaba criando uma rotina, e aí você só se condiciona aquele momento ali, sabe? Fica esperando. Por exemplo, se você fizer brainstorm ou reunião de persona toda quinta-feira de tarde, você se pressiona a ter essa rotina de isso tá acontecendo na quinta-feira de tarde, sabe? O ambiente onde você vai fazer isso é legal variar também, mas criatividade é muito presa, fica muito engessada com a rotina, na minha opinião. Eu acho que é assim, a gente tem... existem coisas que podem e devem ser automatizadas, justamente para que a gente tenha mais espaço, mais tempo, para essas outras atividades que não podem ser automatizadas acontecerem de um jeito melhor e tal, né? Enfim, a rotina, ela só mata a criatividade quando a gente não tem clareza do que deve ou não ser automatizado. Então, por exemplo, os advogados, eles vão e podem automatizar um monte de coisa, que é preto no branco, que é aquilo, ou é isso ou aquilo e tal. Mas tem muitos outros processos, assim, processos não o processo jurídico, né, o processo de trabalho, que pode ser feito de outra maneira, criado de outra maneira, que pode ter a criatividade permeando ali. E esse eu acho que é o grande desafio. A rotina, ela pode te dar uma estrutura que vai te deixar mais espaço para que você tenha esses momentos onde a sua criatividade pode acontecer. Não tô falando que você vai ter... Ou posso estar falando também que você vai ter um tempo no relógio para ser criativo.
Talvez sim. Talvez você organize toda a sua semana para que aquele dia você faça coisas que te estimulem e tal, enfim, né? Ou aquele horário e tal. Mas eu acho que uma coisa não mata totalmente a outra. Eu acho que dá pra equilibrar essas duas coisas, sabe? Eu não acho que mata totalmente a coisa. Eu acho que o que mais acontece é a gente não ficar colocando tempo pra criar algo, pra fazer algo, porque quando a gente tá numa rotina, quando eu penso assim, você acorda, aí você vai pro trabalho, ou trabalha de casa, e depois você volta, e tipo, geralmente nos seus tempos fora do trabalho ou fora desse lugar, você tá no seu celular. E aí você tá com a cabeça consumindo alguma coisa ali. E aí você tá nessa rotina em que você quase nunca tá pensando nada. E você tá consumindo coisa que é repetitiva, sabe? Não mesmo de você ir pra um museu ou pra você ir numa galeria que tá acontecendo algo novo ali. Você está consumindo algo diferente, vendo pessoas que você não veria, consumindo uma pintura ou uma história em que você não teria esse conhecimento antes, ao invés de estar assistindo um vídeo que está fazendo uma dancinha para você, ou respondendo e-mail, ou fazendo algo nesse sentido, sabe? Por isso que eu penso muito como a rotina mata muito a criatividade, e acho que é uma parte também de se pensar, né? Se você é uma pessoa que você não gosta de consumir arte, pintura, livros, filmes e diferentes formas de artes, a probabilidade de ser pouco criativo é muito grande, porque você não tá tendo influência nenhuma de nada exterior, nada tá te provocando ou te fazendo pensar em algo diferente do que você tem ali. Eu acho que a gente está divergindo aqui, né? Muito bom. Ó, alguém pode ter uma rotina, vamos pensar rotina mesmo, tá? De acordar todos os dias, 7 da manhã, pra 7h30 tá tomando café, ou pra, sei lá, 7h30 tá fazendo atividade física, depois 8h30 tomando café, começando a trabalhar às 9h30, ela tem essa rotina, né? A resposta certa, ou a primeira resposta certa é, então ela vai acordar e qual atividade física ela vai fazer? A de sempre, musculação. Aí ela vai tomar o café, primeira resposta certa, vai ser café, pão, que é o que ela come todos os dias. Essa rotina, ela pode mudar totalmente se a pessoa quiser. Sem mudar. Ou seja, ela vai acordar às 7 horas. Só que cada dia da semana ela vai fazer uma atividade física diferente. Ao invés de correr na esteira, ela vai correr no bairro dela. No outro dia, ela vai correr, sei lá, na academia 2 quarteirões da casa dela. No outro dia, ela vai fazer pilates. No outro dia, ela vai não sei o quê. Sei lá, ela vai nadar, ela vai fazer coisas diferentes. O café da manhã dela vai ser todos os dias às 8 da manhã. Só que um dia ela vai fazer o café, outro dia alguém vai fazer pra ela, outro dia ela vai descer e vai no café da esquina e vai comer na padaria. Então, o que eu tô querendo dizer é, a gente pode abraçar a primeira resposta, que a rotina te dá. Ou não, você pode sustentar uma rotina com todos os seus horários bonitinhos e tal, mas fazendo coisas diferentes que vão abrir esses espaços. Eu também acho que arte, filme, livro, sempre amplia a nossa capacidade criativa, assim, ele traz novos mundos pra gente. Mas não é só isso. Porque se a pessoa acreditar nisso, mas é que eu não gosto de filme, eu não gosto de ficar lendo, eu acho um saco e tal. Não é só isso que vai ajudar no seu processo criativo. O que ajuda no processo criativo é ter inputs diferentes o tempo inteiro. E aí, antes de falar do que ajuda no processo criativo, né, assim, falando como psicóloga, né, vou falar o que bloqueia o processo criativo, tá? Posso? O que foi que você tá com a cara? Eu estou ouvindo e esperando o meu tempo de falar. Não, pode. Fala o que bloqueia o processo criativo. Falta de água e de sono. Tem uma coisa, assim, que o Murilo Gun fala e que eu concordo super, que ele fala que quando ele foi criar o curso dele de reaprendizagem criativa, né, ele fala que esse processo dele é um processo de educação egoísta, que é você educar os outros só pra você mesmo ter que aprender, sabe? Quando você cria um curso, um negócio. Ele falou, sempre adorei estudar criatividade, porque ele tem um trabalho com internet desde muito novinho, aí depois ele foi trabalhar com stand-up, com humor, e quando ele foi trabalhar com stand-up e humor, ele foi estudar sobre isso, aí depois, né, isso permeia a criatividade, ele foi estudar criatividade e criou esses cursos. Ele falava, criei um curso só pra eu ter que estudar mais, me senti obrigado a estudar porque eu ia ter que falar daquilo, então assim, eu super concordo. Acho que tudo que eu dou aula na vida, gente,
é por educação egoísta, é que eu que quero saber mais, aí eu invento essas aulas aí, né? E aí a primeira coisa, assim, que ele fala, e que, enfim, né, já estudei algumas coisas sobre isso, é essa ideia do dom, né? De que a criatividade, ela não pode ser aprendida, ela é um dom, você nasce criativo, é teu isso e pronto, né? E aí ele fala, nossa, essa resposta, ela é tão confortável, porque é fácil, né? Você falar assim, eu não sou criativo, pronto, me livrei dessa merda, ufa, graças a Deus, pronto, eu não sou, acabou, me livrei e tal. Não é verdade, né? O processo criativo, ele é uma coisa que você já tem, você só tem que reaprender, porque você ficou aí, sei lá, 10 anos na escola, depois mais a faculdade, sei lá, 15 anos sendo trabalhado no primeiro bloqueador de criatividade, que é o gabarito, que ele fala, né? Que é essa ideia de ter abraçar a primeira resposta certa. E a gente é ensinado assim, você vai fazer uma prova, só tem uma resposta certa lá. E pronto, e acabou. E aí ele dá um exemplo, né, que é, sei lá, se eu falar pra você que um pedreiro constrói uma casa em 1 ano, 2 pedreiros construiriam uma casa em quanto tempo? A nossa lógica básica é 6 meses, né? Resposta lá no gabarito, 6 meses, acertei e tal. Mas depende, né? Se eles ficarem conversando, trocando uma ideia e tal, talvez continue sendo 1 ano, né? Tipo, se um for mais preguiçoso que o outro, tem outras respostas aí dentro que a gente não abraça. Então, eu acho que o primeiro bloqueador é a gente se apegar a essa ideia, assim, da primeira resposta certa é a que basta. Ponto. Segundo bloqueador é a ideia do especialista, né? Então, assim, quanto mais a gente se especializa, menos coisas a gente sabe, e a gente se aprofunda numa coisa só. E aí, pra debater isso, né, tem uma expressão que ele fala que você precisa ser um especialista curioso, que é aquela ideia do conhecimento em formato de T, né? Então, no T, você vai ter a parte vertical, que é a parte que você vai se aprofundar, só que você tem a parte de cima, a horizontal do T, que é a parte rasa, né? Que é a parte em que você conhece muitas outras coisas. Então, a gente tenta, assim, dentro o ideal, né? Que é dentro do nosso conhecimento, a gente não perca esse T, esse se aprofundar naquilo, ser especialista naquilo, mas não dá para também ignorar todas as outras coisas que estão acontecendo. Então a gente vai ter um conhecimento raso de algumas coisas, ou de muitas coisas, mas vai ter um conhecimento profundo de uma coisa específica, né? Para minha prática de psicóloga, eu tenho que entender muito de psicologia, de terapia clínica, de técnica clínica, de um monte de coisa aqui. Só que essa parte de cima do T, de um psicólogo, tem que ser muito grande, porque eu atendo médicos, pessoas que trabalham com TI, advogado, dona de casa, tem de tudo, assim, né? Realidades completamente diferentes, mundos muito diferentes. Então, não adianta eu ficar só na parte de baixo aí do meu T, né? Eu lembro quando eu era muito novo, um chefe meu me disse que você tinha que ter especializações, porque se você fosse generalista em tudo, o que ele disse seria, você não ganharia dinheiro, você não seria bom o suficiente em coisas específicas para conseguir crescer na carreira e focar em... Eu lembro que eu era muito mais generalista, mais novo, acho que sou ainda mais agora, eu tava fazendo alguns estudos e alguns testes sobre isso, mas eu lembro de aprender sobre essa parte de você se especializar em certas coisas, que é o que você acaba gostando mais e de repente você até muda no futuro de carreira e troca isso, mas como você importante entender isso também, né? Não só saber tudo, porque é ruim saber tudo de tudo, mas como é ruim saber tudo de poucas coisas, que aí você acaba não sendo criativo e você acaba perdendo muita coisa que no final, tudo que a gente assiste, que a gente vê, que a gente vive, ajuda a gente no nosso dia a dia, tanto no pessoal quanto no profissional. O nosso cérebro, ele é uma máquina muito boa para organizar e reorganizar informações, né? Ele faz isso, se você deixar, se ele tiver espaço, ele faz isso quase que naturalmente. Se você tiver repertório suficiente para isso, né? Quando eu era pequena, tinha uma série super famosa que era o MacGyver, né? E o MacGyver, assim, o legal dos episódios do MacGyver é que ele pegava coisas
sei lá, consertava um carro com uma caneta Bic, um clips e um chiclete mastigado. Tava preso numa caverna e aí pegava um cinto, não sei o quê. Mas, tipo, tirando, né, a coisa, claro, da ficção e tudo, o que o MacGyver era um grande criativo. Era tentar resolver as coisas com aquilo que ele tinha, dando uma outra função para aquelas coisas ali e tal. Eu entregando minha idade, né, Demauro? Falando que eu assistia MacGyver quando eu era criança. Eu assistia MacGyver também, e até pensei, os jovens que estão nos ouvindo, que não tem a mínima ideia do que é MacGyver, não assista MacGyver, só coloque no Google Imagens pra você ver o mullet que ele usava, mas não assista, porque deve ser uma bosta hoje. Já não era bom naquele tempo, é porque não, era o que tinha, era o que dava. Era o que dá, era o que tinha. Não tinha Netflix, gente. A gente só podia assistir isso no domingo. E nessa lista tem mais do que 3 itens que porque 1 milhão de coisas que bloqueiam, que falta, né? mas tem mais um que eu queria falar, que é o do medo. A gente, como você falou, né, o nosso cérebro tá aí o tempo inteiro querendo poupar energia e gastar menos energia e tal, e a gente tem medo. Medo das coisas, medo de arriscar, medo de se expor, medo de fazer bobagem e tal. E quando eu escuto uma boa ideia, assim, a pessoa fala assim, nossa, eu queria muito, sei lá, meu sonho era fazer uma oficina para ensinar mulheres da comunidade a tal coisa, que é para elas terem renda, enfim. E, nossa, muito legal esse projeto. E aí, vai começar quando? Mas, tem que ir lá ver negócio de edital e não sei o que lá, e e sei lá também, né? Eu não tenho experiência, nunca fiz oficina. E aí você vai vendo toda aquela criatividade daquela ideia morrer, assim, né? Tipo, então o medo, ele bloqueia muito a gente. Esses dias eu tava assistindo uma aula. A terapia cognitivo-comportamental, ela tem 2 pais, né? Que é o Beck, o Aaron Beck, e o Ellis. O Ellis, o Beck é um velhinho, a coisa mais fofa, querido, amoroso, sabe? Ele é todo... E o Ellis é todo, assim, nossa, ele afeto fica em casa, sabe? E o Ellis conta que ele tinha, assim, desde sempre ele tinha uma crença, né, de desvalor, assim, que tava muito ligada às pessoas, ele fazia de tudo pra não levar um fora, pra não levar um não, pra não, né, essa sensação de abandono e tal, ele fugia. E aí, chegou uma hora que ele falou, cara, eu vou dar um basta nessa merda. Ele ia pra um evento, que ia ter muita gente e tal, e ele se colocou uma meta que ele ia, sei lá, eram 5 dias de evento, não sei, que ele ia, tipo, chavecar, não era bem chavecar, mas ele ia conversar com 100 mulheres no evento. Tipo, 100 mulheres, ele ia ficar 5 dias, não sei o que, né? 100, ele tinha que conversar e tal, enfim. Ele terminou o evento, ele conversou com 100 mulheres, ele não conseguiu o telefone de nenhuma, tipo, ele era ruim mesmo, né, no chaveco. Só que ele saiu desse evento percebendo que o mundo não acabou com ele tomando 100 nãos. Tipo, ele continuou vivo, continuou sendo um excelente psicólogo, continuou dominando as coisas que ele dominava, nada mudou na vida dele, assim. E ele seguiu em frente, né? E, enfim, criou uma teoria super importante, tal, com metodologia importante, tal. Tô contando isso porque todas as vezes que a gente enfrenta esses medos, a gente dá espaço para essa criatividade acontecer como a gente pensou que ela poderia acontecer, né? Assim, quando a gente acredita na nossa capacidade de improvisar e lidar com a situação quando ela acontecer, nossa, tem muita coisa que pode dar bom. Eu tô pensando aqui o meu lado perfeccionista, porque quando a gente vai experimentar algo novo, geralmente é porque é novo, a gente não tem experiência nenhuma, então a gente vai fazer errado, vai fazer uma merda, não vai fazer certo no começo, vai demorar, não sei o que. Tem muita coisa que bloqueia a gente nisso, né, de começar coisas novas pelo medo de que você vai fazer mal feito, e aí o seu lado que não gosta de fazer coisa mal feita fica, tipo, não vou fazer essa porcaria porque eu não quero fazer mal feito, se for fazer não sei o que. E é engraçado como eu me considero alguém criativo e perfeccionista também, mas de como é esse exercício de tentar fazer algo novo e ser ruim naquilo, sabe? Eu acho que às vezes até você tentar de propósito ser ruim te dá muito mais liberdade
de fazer aquilo ruim e aí ver que na verdade nem foi tão ruim assim, porque você se esforçando pra fazer ruim acabou realmente fazendo de um jeito que você pensou, nossa, que bosta e que divertido que isso foi de ter feito desse jeito. Claro, não vai pilotar um avião que você não sabe fazer, né? Assim. Mas eu queria trazer algo aqui também pra gerar discórdia, Cíntia, porque às vezes nós precisamos gerar discórdia. Nesse momento eu não preciso, mas eu acho que isso vai gerar um ponto que é relacionado aos nossos. Se a gente pensar na nossa personalidade, envolve essa parte de ser criativo ou ser menos criativo. Porque até se a gente pensar nossos viés políticos. Então, se você pensar pessoas que são mais de esquerda, geralmente são pessoas que são mais conectadas à arte. São pessoas que conseguem, de uma forma... Se você pensar a arte como é algo que não é lógico e algo que você não consegue calcular de uma forma tão lógica, ou aplicar métodos, é algo que é mais ao senso do perdido, não como negativo, mas do perdido como, tipo, sem lógica. E aí, se você pensar pessoas que são mais de direita, são pessoas que acabam sendo pessoas mais lógicas, pessoas que precisam entender o padrão das coisas, que conseguem calcular os resultados, que são mais focados nos... Até entre pessoas mais organizadas e mais bagunçadas, talvez, mas eu acho que nem tanto assim. Mas de como é legal de ver isso na nossa personalidade, que também o jeito como a gente encara as coisas também diz um pouco sobre o nosso viés político ali, de esquerda ou direita, sabe? É muito legal. Eu acho que essa é uma generalização bem perigosa, né? Não, eu quero deixar claro que eu estou generalizando completamente, sem querer ofender ninguém, mesmo talvez alguém vá se Porque, ofender, né, mas é isso. se a gente for pensar, assim, nos grandes mecenas, assim, de arte do Brasil e tal, todos são pessoas... Todos não, vai, de novo, generalização, né? Mas a grande maioria são pessoas de direita, né? Assim, que bancam galerias e que financiam e tal. É que eu acho que talvez Mas a você falou que concepção... envolve o dinheiro ali, né? Que conseguem monetizar sobre aquilo. Tem concepções diferentes também do que é arte, né? Assim, é mais comum a gente ver pessoas de direita achando que grafite não é arte, que arte de rua não tem valor, enfim, mas, de novo, generalizações, né? Conheço pessoas de direita que são super ligadas à arte e tal, enfim. Mas o que eu acho que a gente também precisa desgrudar é essa ideia de criatividade e arte, né? A arte tem muita criatividade, sim, mas a criatividade não tá só na arte. E se a gente for ir por essa linha de que a criatividade é a imaginação empregada para resolver um problema, não só a criatividade ela tá na maneira com que a gente resolve os problemas do dia a dia, e quando alguém vai para a vida inteira dela para produzir uma arte mesmo, um quadro, uma peça, também é para resolver um problema. Né? A gente vai no cinema, a gente vai ao teatro, a gente vai ver uma exposição e tal, para resolver um problema nosso. Um vazio existencial, um espaço que só a arte preenche dentro da gente. A gente passou, sei lá, quase 3 anos de pandemia. A gente passou pelo menos quase 2 anos dentro de casa. As coisas que deram quentinho no nosso coração, que ajudaram a gente a passar por tudo isso, foi a arte, foi a música, as peças que a gente assistiu online, as lives, né, assim. Então, é muito fácil a gente entrar nesse lugar de produtização mesmo, né? Tipo, pra que serve isso? Por que eu vou gastar com isso? Qual a funcionalidade disso? Funcionalidade prática, né? Mas a arte tem uma funcionalidade que transcende essa lógica da prática e tal. Quando a gente vai assistir, sei lá, um filme, né? Você vê um filme que você gosta muito. Aquilo vai te impactar em níveis de consciência que talvez você não tenha nem noção naquele momento. E aí, 2 meses depois, numa conversa, alguém te conta alguma coisa, tua memória vai lá e busca algum fragmento daquele filme, daquela cena, daquela situação, e você fala, né? E você consegue analisar aquilo que teu amigo tá te contando de uma maneira diferente, né? O cinema, o teatro, ele
dá a chance da gente vivenciar coisas pela imaginação, passar por situações e tal, que talvez a gente nunca vá passar na nossa vida, mas que faz a gente ter um exercício empático do que é aquilo, de como é aquilo, e ver, enfim, né, formas de enxergar aquilo e tal. Você ter falado isso me fez refletir um pouco sobre como a gente tem os primeiros contatos com arte, né? E se a gente pensar, é na escola, porque a gente tem que pintar, porque tem uma lição que chama lição artística. Então você vai pintar ali. Porque você tem que fazer de um jeito certo, e aí você vai tirar a nota. E aí você vai ler livros, porque tem a lição que vai te forçar a ler livros ali, e aí você tem que memorizar, decorar e escrever num papel do jeito que a gente vê aquilo. E você vai assistir um filme, aí você vai assistir um filme que depois vai cair na prova, ou vai fazer um teste sobre aquilo. E é sempre introduções que envolvem a arte, mas nos forçam a fazer algo depois daquilo. E não é só o consumo pelo prazer, sabe? É o consumo linkado a algo que depois vai te dar mais trabalho ainda. Não só você consumiu aquilo e teve prazer. Mas eu acho que depende, Demauro, do tipo de professor que você tem, né? Eu lembro que a minha irmã também lembra muito dela, a professora Roseli, que foi nossa professora de educação artística. Eu não sei, eu acho que eu tava na 7ª, 8ª série, assim. Cara, ela era tão apaixonada por aquilo, assim, eu acho que a minha paixão pelo modernismo começou com ela, assim, né? Porque todo mundo sabe que eu sou muito fã. Porque ela falava com tanta paixão daquilo, assim, a gente repintou algumas obras do modernismo, ela, enfim, trouxe de uma maneira que aquilo não era ai, que saco, aula de desenho. Era muito legal, sabe? Era muito divertido, enfim. Assim como eu tive professores de literatura que falavam de um jeito do livro que você sai da aula e fala assim, caralho, eu tenho que ler essa porra desse livro, que eu quero saber o que vai acontecer nessa história, sabe? Então, isso versus a como você vê a arte na sua casa também. Né? Tem criança que cresceu vendo o pai falando assim, ai, gente, agora eu vou relaxar um pouco. E ele ia lá pra rede com o livro que ele estava lendo. Né? Já teve gente que cresceu e não tinha livro em casa, não tinha música, isso não fazia parte. Então, tem gente que vai crescer sim vendo arte como obrigação, porque foi obrigado a ler o livro tal, foi obrigado a fazer a aula de desenho, foi obrigado, né? E tem gente que vai ter acesso a isso de maneiras diferentes. Então, por isso que quando a gente briga, né, pela Lei Rouanet, pelos projetos de educação e cultura, quando o Gilberto Gil fala que a cultura ela é uma necessidade básica, ela não tem que ser uma coisa a mais, né? Assim, psicologicamente falando, não tem como não defender essas ideias. Porque alguém que cresce sem ter acesso à cultura é alguém que cresce praticamente sem nenhum outro input mental para a vida. Ela cresce entendendo que aquela é a única realidade que ela pode ter. E não é certo alguém crescer assim, né? Sem achar que tem outras possibilidades de vida. Eu falo nesse lado da arte porque eu acho que eu tive pouca influência na minha criação de arte. A minha mãe consumia muito livro, muito. Eu acho que quando eu penso nela deitada no sofá lendo um livro. Ou sentada lendo livro, sabe? Depois me contando a história daquele livro. Mas era isso que ela consumia, livro. A gente assistia filme e tal, mas não era nesse mesmo senso de consumir arte, ou quadros, ou esculturas, ou seja o que for. E eu acho que na escola também eu não tive isso pelo senso de paixão, eu acho que eu tive pelo senso de obrigação. Depois, mais velho, que eu acabei aprendendo e gostando e consumindo isso. Acho que o cinema foi o que mais me atraiu. Tanto fui para publicidade por causa do audiovisual, que foi o que me atraía também na publicidade no começo. Eu vejo como é no Brasil e como é fora do Brasil, porque fora do Brasil você tem excursões que levam as crianças para outro país. É mais barato também para se fazer isso, né? Mas se a gente pensar, eles vão para outro país, então irlandeses vão para França, para Itália, e eles vão com a excursão com os professores, e eles vão consumir o turismo ali, mas consumir mais os museus e as galerias que eles têm lá, para saber sobre a história daquele país e como eles já
desde pequeno, dentro do próprio país mesmo, as escolas levam para o museu regularmente, como eles têm aula sobre um pintor, eles vão para o museu e vão analisar só pinturas daquela pessoa. E, tipo, eu não lembro de ter tido isso, eu não lembro de falar com ninguém que teve esse mesmo tipo de experiência, de analisar a arte nessa parte tão profunda, vindo da própria escola. Ou vindo dos próprios pais, porque aí os pais crescem e já tem esse ambiente comum na vida deles de frequentar o museu, de ver notícias relacionadas à arte e ao teatro. Eu lembro, a primeira vez que eu fui num museu porque eu quis ir, eu, sei lá, tinha 25 anos, sabe? A primeira vez que eu entrei. Depois disso, nunca mais parei de ir em nenhum museu. E quando eu vou viajar, o museu é parte do meu itinerário de viagem. E como eu não tinha nenhum sentimento antes sobre museu, era só tipo, blá. A gente... Boa parte do meu período de escola foi no interior, a gente tinha bastante, assim, esses passeios e tudo. Claro que dentro da faixa financeira do que a gente podia pagar, né, daquela turma e tal, para que todo mundo pudesse ir, enfim. Mas é assim, ó, meu ponto é muito direto e reto. Ai, mas na minha infância eu não tive acesso, eu não cresci entendendo de música erudita, tipo, querido, você tem quantos anos? Você já não tem dinheiro? Já se vira, vai atrás agora, sabe? Corre atrás agora. Eu escuto muita gente, tipo, ai, mas é que eu não tive. Eu também não tive, né? Assim, a minha mãe trabalhava pra caramba, não tinha tempo de nada disso e tal, enfim, ela também não foi criada num ambiente, assim, cultural e eu corri atrás, tipo, teve um ano que eu assisti os 100 filmes considerados os 100 filmes mais importantes da história do cinema. Passei o ano assistindo um, outro, entendendo quem eram os diretores. Mas porque eu quis, porque foi um movimento meu, que eu achava importante. Porque eu acho que o cinema tem muito a contribuir pra gente, né? Quem são, sei lá, os músicos mais importantes da história da música clássica, né? Da música erudita. Vai ouvir, você tem Spotify, você tem YouTube, você tem gente falando desse povo. Então, de novo, né? A coisa do medo, do gabarito, do que é certo. Eu posso me apoiar, né? Você entrou a primeira vez num museu com 25 anos, nunca mais parou. Tipo, você podia ficar aí chorando que, nossa, passei a vida sem ter acesso. Mas agora você tem, né? E se você tá ouvindo a gente, mas eu não tenho dinheiro pra ficar indo. Se você mora em São Paulo, se você mora em alguma capital, com toda certeza tem um dia da semana que é de graça pra entrar ou que é mais barato. É que tem que querer, né? Tem que se esticar. E aí, quando a gente entra, que eu já queria entrar agora nessa parte do como que a gente pode ser mais criativo, a criatividade vem de estar aberto a esses inputs diferentes, a fazer coisas um pouco fora do que você está habituado. Desde o caminho diferente para o trabalho, né? Que você sempre desce do metrô, sei lá, e faz lá, anda 3 quarteirões do mesmo jeito. Você pode ir mais cedo, descer e ir pela rua de baixo, você pode até esses acessos à arte, a coisas diferentes, a exposições, aí com o coração aberto, né? Também não adianta você ir para uma exposição e falar assim, nossa, uma pincelada vermelha numa tela branca. Até eu faria isso. Tipo, entende o contexto daquele artista que você está assistindo, em que momento esse quadro aconteceu, por que isso foi tão importante, né? Assim, nossa, eu já tô aqui lavando a roupa suja, né? Eu fico muito irritada quando alguém fala essas coisas assim, sabe? Tipo, nossa, picharam o pátio do colégio, agora pichar é arte. Tipo, meu Deus, sabe? Para de falar um negócio sem saber, que bicho ignorante da porra. Toma sua água, Cíntia. Nossa, vou até tomar água. Eu me perdi do que eu ia dizer aqui, eu fiquei prestando atenção na sua revolta. Eu entendo, assim, que quanto mais repertório... Lembrou? Não. Eu entendo que quanto mais repertório de vida você tem, mais a criatividade vai ser natural na sua rotina. E repertório tem a ver com vivenciar coisas, ter acesso a coisas, experimentar coisas diferentes e tal. Então, eu converso muito sobre isso com o Caio, né? Assim, o fato de eu gostar tanto de música, de eu gostar tanto de cinema, de livros,
não só apreciar essas coisas, como estudar coisas sobre cinema, sobre literatura e tal, como isso me faz ser uma psicóloga melhor? Como eu consigo conectar aquilo que o paciente está falando com a história do livro tal que eu li, indicar um livro, ou ler uma poesia para ele. Então, tipo, se você me perguntar, mas o que eu tenho que ler para ser um psicólogo melhor de literatura? Não é isso, assim. Você pode ler, sei lá, Guimarães Rosa, que é super complexo e profundo e tal, ou você pode ler os livros lá que a gente, né, a Agatha Christie, o Sidney Sheldon, e fazer uma conexão com aquilo. Eu lembro que eu tava montando um treinamento sobre negociação, e eu sempre gosto de fazer toda vez que eu monto um treinamento, um curso, alguma coisa, eu gosto de pensar numa jornada mesmo, sabe? Assim, num caminho que a pessoa vai fazer ali naquele conteúdo. E nesse treinamento de negociação eu não tava conseguindo achar assim, um caminho que a pessoa entendesse, que fosse lógico e tal, enfim. E aí eu conheci um professor de tango. Fiquei com ele uma época e tal. E ele era argentino, tava no Brasil, porque ele tinha um projeto, uma equipe de professores de matemática, e eles ensinavam eu acho, não lembro se era matemática ou física, mas a ideia desses professores eles ensinavam para os alunos de primeiro ano muitos dos conceitos da física e da matemática pelo tango, pela contagem do tango, era um jeito de trazer assim para uma coisa física, algo que era tão, né, tipo, mental e tal, enfim. E aí ele contando aquilo, que depois, tipo, fez muito sucesso na faculdade, aí eles criaram um projeto para crianças de segundo grau, né, para as escolas e tal, e eu acho que ele tava no Brasil por conta desse projeto, enfim. Eu falei, caralho, perfeito, tipo, vou encaixar esse treinamento de negociação, eu posso fazer exatamente baseado nos preceitos do tango, baseado no tango e tal, enfim. Mas, se eu não tivesse atenta a isso, eu ia ouvir a história dele, ia falar, que legal, maravilhoso, e ia seguir minha vida lá com o meu treinamento, com uma coisa nada a ver com a outra, né? A gente tem que estar aberto a essa conectividade que as coisas podem ter. Ou a gente pode criar também, né? Sei lá, talvez se eu te mostrar o treinamento, você falar, nossa, nada a ver com tango, tá louca? Viajou? Mas, tipo, fez todo sentido ali para aquele momento e tal, e foi super legal. Eu acho que você disse algo importante ali, que é, tipo, a pessoa te perguntou, para eu ter resultado X, o que eu preciso consumir? E eu acho que quando a gente vai muito querendo já um resultado naquilo, com uma expectativa do que, por que eu estou lendo esse livro? Ah, porque eu vou aprender X. Ou por que eu estou fazendo essa outra coisa, porque eu vou aprender Y. Quando você está estudando algo, sim, você vai, mas é uma boa parte de simplesmente fazer algo só por fazer algo. E você pensar, eu quero ser um psicólogo melhor, por isso eu vou ler Dostoiévski e não sei o que. É tipo, não, é tipo, você lê porque você quer ler. E aquilo vai te dar mais conhecimento, vai talvez pensar, nossa, que saco, não quero ler. É isso, você aprendeu algo que você não queria ler. E é viver a experiência pelo só fazer a experiência. E não ignorando o que a gente tem que ler para aprender, ignorando com a expectativa que a gente tem, mas a gente tem que tentar criar um espaço de simplesmente fazer algo sem a expectativa de que aquilo vai te dar um resultado por te fazer mais inteligente ou por te fazer ganhar mais. É simplesmente, não, vou viver essa pequena experiência e é só isso, sem expectativa. O Steve Jobs, né, que é considerado, tipo, o auge da inovação, enfim, ele falava que a inovação, ela vem das conexões das suas experiências pessoais. Quem já estudou, já leu, né, a história do Jobs, ele foi um cara que não terminou praticamente nada do que ele começou. Então, ele começou a faculdade, aí ele fazia umas disciplinas lá avulsas, aí ele parou, aí ele começou um projeto, não sei o que, parou, aí ele... Só que tudo isso que ele fez e não terminou, de alguma maneira ficou no repertório de vida dele. Então, uma das disciplinas que ele fez lá na faculdade era de design. E ele trabalhava muito, naquele momento lá das aulas que ele estava vendo, fontes, letras, cores, formatos de fonte, não sei o que, tal. Quando ele vai e cria a Apple e quando ele vai desenvolver, né, os programas e tal, ele foi o primeiro cara a pensar que por que sempre tem que ser com essa mesma letra? Por
que é sempre a mesma fonte, um documento? Não, a pessoa tem que ter possibilidades de fonte. Mas isso veio lá desse repertório dele, né? Ficou ali no repertório dele. A visão que ele tinha lá de design, tudo foi dos períodos ali que ele passou vendo coisas pontuais na faculdade, enfim. Eu não acho um problema não terminar as coisas. Eu acho que depende muito do porquê você tá fazendo alguma coisa. Às vezes a gente para, não termina porque aquilo não faz mais sentido. Mas algo ficou ali, né? Então, contato que a gente teve, mesmo que pequeno, com arte na escola, ficou. Talvez você lembre de um autor, talvez você lembre do nome de um pintor, mas você lembra, fica no seu repertório. E inovação, criatividade tem a ver com a gente ter de onde buscar isso. Por isso que é tão importante criar o repertório. Você não precisa saber para que você vai usar, como o Bruno tá falando, né? Para com essa coisa. Mas eu vou na exposição pra quê? Tipo, você vai porque você vai ampliar o repertório. Essa é a resposta. Talvez daqui 5 anos isso vai te fazer sentido, vai linkar de alguma maneira na sua cabeça, né? Assim, então, tanto qualquer um deles, né? O Jobs, o Gandhi, que eu sempre leio alguma coisa do Gandhi, né? Você vai ver a história deles, assim, você fala, nossa, isso veio do período que ele fez direito na faculdade, isso veio de tal momento, né? Como as pessoas vão conectar isso, aí é um processo de cada um. É isso? Vamos para as dicas? Vamos para as dicas, tô cheia de dica, porque como já estudei muito sobre criatividade, tenho 4 livros para indicar, só que são 2 autores, são 2 livros de um autor, 2 livros de outro. Os 2 primeiros livros são do Austin Kleon. Eu amo esses 2 livros, muito, muito. Um chama Roube como um Artista, não é sobre plágio, mas é sobre como que a gente vai criando também e guardando essas referências, esses repertórios e tal, né? Ele tem esse primeiro livro e depois ele fez um que chama Siga em Frente, né? Depois que você roubou como artista, como seguir em frente e usar tudo isso. São 2 livrinhos super fofos, pequenos, assim, com imagens e tal. É bem legal, gostoso de ver, assim. Só de ver o livro já dá uma percepção legal. E tem um outro autor que eu gosto bastante, chama Paul Arden. O primeiro livro chama Tudo que você pensa, pense ao contrário, que é muito legal também sobre... E o segundo chama Não Basta Ser Bom, é Preciso Querer Ser Bom, que tem um nome bem apelativo, mas depois ele explica lá o porquê. Também são livros curtinhos, mas que dão uma... Nossa, é bem bom. E tem um livro que é um pouco mais sério, mais estruturado e tal, que é do Tom e David Kelley, que são lá os criadores da Stanford D-School, que é a escola de Design Thinking lá de Stanford, que chama Confiança Criativa, que aí já é um livro, um clássico da criatividade para ler e tal. É isso de dicas de livro. Demauro, lembrou de algum livro? Lembrei. Eu tenho um livro e um site para indicar como conteúdo de leitura. O livro é Creativity Inc. Essa pessoa estava envolvida no projeto da Pixar, no Toy Story, quando fizeram a primeira vez. É verdade, sim, sim. É muito legal esse livro, muito legal como ele fala da parte de processos dentro de uma empresa e como tentar quebrar esses processos para conseguir ser mais criativo. Ele usa um exemplo, por exemplo, as pessoas sentavam sempre numa mesa quadrada ou retangular e aí tinha os nomes das pessoas. Então, o chefe sempre sentava no mesmo lugar e só o chefe falava. Aí ele mudou isso para ser uma mesa redonda, onde todo mundo tinha o mesmo nível de voz, porque estava num círculo e... Enfim, é gostoso o livro. Também conta um pouco da história da Pixar, né? Então, o que a gente consumiu, Toy Story, de como foi o processo, o que é gostoso também. Esse site /revista/prêmio, que é relacionado à parte quando eu era mais focado em publicidade, que eu ainda sigo eles, que chama D&AD, que vai estar o link na descrição. É um tipo um prêmio de criatividade, é um pincel, são cores diferentes para cada nível desse prêmio. E eles têm muito essa parte de... Eu usava muito esse site para consumir coisas criativas, porque no final você consome um monte de coisa e te ajuda a criar suas próprias coisas, copiar algumas coisas de forma diferente, porque a criatividade também é isso. Você vê uma ideia e na verdade você melhora aquela ideia, ou tem uma inspiração daquilo. E esse site é muito bacana e muito legal que eles criam lá. Dica de filme, eu não vi esse filme,
Tá agora rolando aí. Já me indicaram, vi a crítica, gostei bastante. Eu quero indicar esse filme porque pra criar esse filme, eu acho que o processo criativo foi um negócio assim muito surreal, porque fala de multiverso e tal, então chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Acho que pra além da arte, né, não sei você assim, mas quando eu vejo um filme, eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que escreveram esse roteiro? Como é que filmaram isso, né? Assim, por que o diretor escolheu contar essa história desse jeito e tal. Então, assim, o processo criativo é um processo de escolhas também, né? A gente tem que escolher os caminhos e tal. E quando você vê uma obra feita, né? E esse filme, enfim, são várias histórias intercaladas e uma sobre a outra e caótico e tal. Cara, é um processo criativo, assim, que eles realmente deixaram as coisas acontecerem pra criar esse filme desse jeito. Então, acho que vale assistir com esse olhar, né? Eu quero dar uma dica que você me fez lembrar agora nessa parte de processo criativo, que é o filme 1917, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. A parte criativa dele é que ele tem 4 cortes, acho, no filme todo. Então é um filme contínuo, do começo ao fim. Eu falei 4 porque são momentos em que vai para uma parte preta ou alguma coisa assim que precisou de um corte, mas o filme todo mesmo é gravado praticamente no mesmo período, sabe? No mesmo momento, assim. É só como você pensa. Você pensa assim, tipo, eles estão gravando a meia hora aqui e não tem nenhum corte até agora, sabe? Então, tipo, como organizar tudo isso, como pensar nessa logística, como ter todo mundo preparado, esperando alguém chegar pra começar aquela cena e todo mundo praticando pra aquilo acontecer, sabe? E é muito legal nesse sentido de você assistir e só ficar prestando atenção também nessa parte de tipo, caramba, como eles fizeram todos esses 40 minutos aqui sem ter nenhum corte e todo mundo fez tudo certo, sabe? É muito legal. Um outro filme que eu tenho pra indicar, eu já indiquei ele aqui no passado, que é O Último Retrato, que é a parte, um businessman contrata um artista pra fazer um retrato dele, e aí o filme é isso, é tipo, eles conversando e fazendo a pintura, enrolando, e como é o processo criativo, e o medo que os caras do businessman têm, e o que o artista tem, é muito em todo lugar, assim, sabe? Um processo criativo dessa pintura. Porque não era só pintar ele como um retrato, não. Tinha que ter uma expressão, por isso que ele escolheu esse artista também. E muito legal. Ai, que legal. É isso, gente. Filmes, livros e espero que vocês essa semana abram o coração para novos inputs, para criar repertórios ricos e diferenciados e tal, para que quando você precisar usar a sua caixinha de ferramentas, você tenha pastas infinitas aí de coisas que você pode usar e não só aquelas 3 que você está sempre acostumado. É isso. É isso, e queria lembrar, estamos nas redes sociais, em e-mail, então estará tudo na descrição do episódio. Se esse episódio te fez pensar em algo, ou daqui a um tempo você fez algo pro caso dele, manda pra gente, que a gente gosta também de saber que a gente influencia alguém pra coisas boas às vezes, o que é ótimo. É isso, gente. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau.